Olá, começa a partir de agora o seu programa Renovando Vidas, o programa da família. Lembrando que nossa programação vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda vocês têm acesso à nossa programação através do nosso portal na internet, o www.aravideos.com.br. Para nós da equipe Ara Vídeos é um grande privilégio, uma satisfação estarmos juntinhos com vocês semanalmente, sempre falando de coisas a respeito da palavra e da vontade do Senhor para as nossas vidas e também para a nossa família, né? Lembrando que família é um projeto de Deus. Todos nós nascemos em uma família e nós vamos crescendo e sendo edificados dentro dela. E cada um de nós precisa fazer a sua parte em relação à sua vida familiar. O programa Renovando Vidas tem sempre uma palavra direcionada para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. E hoje não será diferente. Nós teremos a oportunidade de compartilharmos juntos a palavra do Senhor e sermos tremendamente edificados por ela. A palavra de Deus é viva, eficaz e ela não volta vazia. Então Deus tem sempre algo para acrescentar nas nossas vidas. Então é um tempo que você estará investindo no reino de Deus, ao sentar, ao se concentrar e ouvir a palavra, seja na sua igreja, seja aqui na nossa programação ou quando você tiver a oportunidade de ouvir a Bíblia Sagrada, você com certeza será tremendamente abençoado por ela. Amém? Então vamos lá, vamos dar início à nossa programação hoje. Hoje nós iremos nos basear no texto de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Nós iremos ler este texto e iremos conversar um pouco a respeito do personagem central dessa história. Hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher que foi tremendamente usada por Deus, uma mulher que disponibilizou o seu tempo, o seu amor, o seu dom e o seu talento para a obra de Deus. Nós sabemos que Deus nos tem dado muitos talentos, né? Eu e você sabemos fazer muitas coisas, mas como nós estamos usando? Como nós estamos investindo o nosso tempo e o talento que Deus nos tem dado. Eu quero compartilhar com vocês este exemplo de mulher, essa mulher que nos deixa uma lição preciosa de como investirmos o nosso tempo no e para o reino de Deus. Amém? Você que está aí com a sua Bíblia, tem a oportunidade de abri-la, abra no livro de Atos, capítulo 9, nós iremos ler a partir do versículo 36. A Bíblia diz que havia em Jope uma discípula por nome de Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas suas boas obras e pelas esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito, saiu a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amados, nós vimos aqui que muito mais do que eu posso falar com vocês, a Bíblia já falou. A Bíblia nos conta a história de uma mulher
que disponibilizava o seu amor. Uma mulher que nós podemos chamá-la de mulher amorosa. Dorcas ou Tábita, este nome significa gazela, porque ela lutava, ela batalhava, ela dedicava, ela protegia as pessoas que estavam ao seu redor. Esta mulher chamada Dorcas, com certeza, é uma vizinha que eu e você gostaríamos de ter. É uma amiga que nós gostaríamos de ter, porque ela se atentava às necessidades dos outros. Só que hoje o tema da nossa mensagem não é em respeito à amiga ou à vizinha que nós gostaríamos de ter, e sim aquela que nós devemos ser. Dorcas usava do talento que ela tinha em costurar para fazer vestidos e túnicas para as viúvas. Aquelas mulheres que perderam os seus maridos, que estavam sozinhas, muitas vezes por não ter mais o que oferecer, essas mulheres eram desprezadas pela sociedade. Talvez antes elas eram muito bem-vindas em todos os lugares, talvez até em alguns eventos, mas a partir do momento que morrem os seus maridos, elas então se viam em situação de desprezo até muitas vezes. Passando por necessidade, porque não havia mais como suprir a sua casa, porque o sacerdote partiu. E aí então Deus levanta essa mulher de coração e de atitudes generosas para servir o reino de Deus, através do seu talento que Deus lhe tinha dado. Com certeza, quando Deus deu esse talento para Dorcas, de costurar e de costurar muito bem, ela poderia ter investido este talento em costurar e vender as roupas, por que não? Ela poderia ter pensado nela primeiramente ou exclusivamente pensar nela. Mas Dorcas pensou e atendeu as pessoas necessitadas. Ela visitava os doentes, aquelas pessoas que talvez enquanto estavam saudáveis, cheias de vida e de saúde, eram úteis para a sociedade, para a comunidade, e aí então eram lembradas. Mas talvez enquanto esses doentes se encontravam acamados, se encontravam sem nenhuma condição de trabalhar, as pessoas não se lembravam mais deles. As pessoas não procuravam mais eles, talvez até por medo de ter que atender essas pessoas em alguma área. Porém, esta mulher chamada Dorcas, não. Ela visitava os doentes, ela visitava as viúvas, ela visitava os carentes, os que tinham fome, os que tinham necessidade. E o que ela tinha para dar, ela dava. A Bíblia cita Dorcas como discípula, a única mulher citada no Novo Testamento como discípula. Nós sempre ouvimos falar a respeito dos discípulos de Jesus, mas Dorcas é citada na palavra de Deus como discípula, aquela que segue Jesus, aquela que faz a vontade de Jesus. Olha que privilégio, nós temos sim uma discípula e o nome dela é Dorcas. E hoje fica essa mensagem e esse ensino para nós. Hoje nós estamos compartilhando uma palavra a respeito de uma mulher chamada Dorcas ou Tábita. Uma mulher que tinha um coração generoso, uma mulher que sentia prazer em abençoar a vida daquelas pessoas que mais necessitavam. Uma mulher que tinha um amor muito grande no seu coração. E nós vemos que o ministério de Dorcas era este. Era edificar a vida das pessoas que necessitavam. Era abençoar através do seu talento, da sua generosidade, a vida de outras pessoas. Porém, nós vemos na palavra de Deus que Dorcas também teve uma grande provação. Ela que atendia tantas pessoas enfermas, tantas pessoas doentes, ela ficou enferma. Dorcas viveu uma grande provação. Ela ficou gravemente enferma, doente. E nós vemos que Dorcas, ela amava e amava muito as pessoas
que estavam ao seu redor, as pessoas que talvez nem estivessem próximas dela, mas que ela, quando ouvia provavelmente dizer da necessidade dessas pessoas, ia ao encontro delas para poder atendê-las, acudi-las em momento de dificuldades. Ela também era muito amada. Amados, nós precisamos entender que muitas vezes, para que eu e você possamos nos sentir verdadeiramente amados, nós precisamos primeiramente amar. Amar de todo o nosso coração, amar sem querer nada em troca, um amor verdadeiro, genuíno. A vida cristã, ela é uma vida de renúncias. Você precisa primeiro amar para depois ser amado. Você precisa primeiro perdoar para então ser perdoado. Você precisa primeiro dar para então receber. Porque foi este o gesto de Jesus Cristo para conosco. Primeiramente Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele se doou. Ele se entregou por amor a nós. E assim tem sido e continuará sendo em relação à nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, nós precisamos renunciar. E Dorcas fazia tudo isso. E nós vemos que quando ela sofreu esta enfermidade, quando ela sofreu este momento tão difícil na sua vida, foi tão difícil que a levou à morte. A Bíblia diz que essa enfermidade foi uma enfermidade de morte. Ela ficou doente e morreu. Nós vemos no texto que nós lemos que as viúvas, as pessoas pobres, as pessoas que estavam ao redor de Dorcas choraram amargamente. Alguns homens foram em busca de Pedro, crendo que o Deus que Dorcas servia, o Deus que Dorcas pregava, tinha poder para fazer algo, mesmo tendo ela já falecido, tendo já o teu corpo lavado e sendo colocado em um quarto, como diz a palavra de Deus. Essas pessoas amavam tanto esta mulher, precisavam tanto dela, que elas tiveram fé para entender que ainda haveria possibilidades, porque com certeza Dorcas pregava este Deus de milagre, este Deus de cura, este Deus que havia ressuscitado mortos. E eles creram que isso seria possível. E Dorcas era amada. Quando nós vemos na palavra do Senhor que essas pessoas choravam por Dorcas, nós vemos que elas mostravam as coisas que ela tinha feito. A Bíblia diz no versículo 39 de Atos 9, que Pedro atendeu e foi ter com estes homens. Ele foi até onde Dorcas estava. E tendo chegado, as pessoas conduziram Pedro para o cenáculo, que é onde estava o corpo de Dorcas. E olha a cena que Pedro viu. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Amados, aquele gesto era os frutos do que Dorcas havia semeado na sua vida.